Olá, tudo bem com você? Então, esse é o primeiro quadro do canal em que eu vou pegar uma história e eu vou te falar o que você pode aprender sobre storytelling com essa história. E a história da vez desse quadro, desse vídeo, de hoje, vai ser Harry Potter. Bom, Harry Potter a gente consegue aprender uma coisa muito interessante e muito útil, muito útil mesmo, para você, escritor, que é sobre os verbos de pensamento. Os verbos de pensamento são um conceito que o escritor de O Clube da Luta, que se chama Chuck Palahniuk, eu não sei falar o nome dele, mas é Chuck alguma coisa com P. Enfim, vamos chamar ele de Chuck, né? Mas enfim, o Chuck, ele tem um texto que ele fala sobre os verbos de pensamento e eu vou deixar o link desse texto na descrição desse vídeo. E vale, muito a pena ler. Mas eu quero falar aqui sobre duas coisas que ele fala nesse texto, que é sobre os verbos de pensamento e sobre desmembrar eles, e sobre os fluxos de consciência. Bom, exemplos de verbos de pensamento, para você entender mais ou menos o que são verbos de pensamento, são querer, acreditar, imaginar, lembrar, pensar. Qualquer coisa mais fácil, como ele diz, de você dizer alguma coisa. Então, por exemplo, você pode muito bem criar toda uma cena e fazer o seu leitor querer alguma coisa e fazer o seu leitor desejar aquela coisa junto com aquele personagem. Só que tem alguns escritores que preferem simplesmente dizer ele queria tal coisa. E nesse caso a pessoa está usando o verbo de pensamento ao falar simplesmente ele queria tal coisa. E aí o indicado pelo Chuck, é você desmembrar esse verbo. Então você pega esse verbo querer e desmembra ele em uma ação, em uma coisa que envolve os 5 sentidos e que você vai tornar a experiência mais imersiva. A J.K., que é a escritora de Harry Potter, ela desmembra muito os verbos de pensamento. Depois que eu li esse texto e eu li Harry Potter, e reli Harry Potter, na verdade, eu percebi que tem muitos verbos desmembrados em Harry Potter. E a J.K. também usa um negócio que é um fluxo de consciência ela usa muito fluxo de consciência também, que o Chuck também fala. E eu vou falar sobre o fluxo de consciência mais pra frente, mas vamos voltar para os verbos de pensamento. Para você ter uma ideia de verbos de pensamento, eu vou dar alguns exemplos em Harry Potter, em como você pode mais ou menos desmembrar os seus verbos para tornar a sua narrativa e o seu livro, ou o seu texto, muito mais imersivo. Eu vou dar alguns exemplos com Harry Potter e a Ordem da Fênix, que eu tô relendo, caso dê pra perceber aqui. Eu tô no finalzinho, mas ainda assim, eu vou usar esse daqui, mas em qualquer outro livro de Harry Potter, provavelmente você vai achar muitos verbos desmembrados. Vai ser bem raro você achar verbos de pensamento em Harry Potter. Mas enfim, um exemplo que eu quero dar é da Umbridge. Por exemplo, em Harry Potter, nesse da Ordem da Fênix, a J.K., quando ela fala sobre a Umbridge e descreve as ações da Umbridge, ela fala da tossidinha dela e ela fala da voz meiga e infantil da Umbridge. E ela não chega e fala, Harry odiava a Umbridge. A J.K. faz a gente odiar a Umbridge junto com ele. Então, quando ela fala que ela tinha uma voz meiga e infantil, e logo em seguida a Umbridge fala uma fala muito, mas muito falsa, que, tá na cara que ela tá falando uma falsidade ali, sabe? Por exemplo, ai, Dumbledore, eu me preocupo muito com a segurança dos nossos alunos
e eu só estou querendo ajudar eles ou ensinar defesa contra as artes das trevas pra eles, sabe? E aí ela fala com essa voz, fala essa frase e a J.K. fala, ela disse isso com uma voz meiga e infantil, você na hora começa a odiar ela. E todas as tossidinhas dela, todas essas coisas assim, você odeia ela junto com o Harry. Então isso é desmembrar um verbo de pensamento, o verbo odiar. Outro exemplo que eu vou dar envolve a Hermione, que eu vou reler uma parte aqui pra você entender. Vou reler mais ou menos, mas vou contar um pouco também, porque essa parte é meio longa. Mas enfim, deixa eu ver que página que tá. 537. Essa parte é quando o Harry tá pensando em... tá planejando, na verdade, ir falar com o Sirius pra tentar falar com ele sobre a visão que ele teve do Snape, da memória do Snape. E aí a Hermione não quer que o Harry vá na sala da Umbridge e meio que vá na sala dela, né, pra tentar usar a lareira, pra usar o pó de flu. E a Hermione, ao invés da J.K. falar, Hermione desaprovava essa ida do Harry, a J.K. fala que coloca a Hermione falando um monte de coisa no ouvido do Harry. E ela descreve, tipo, por exemplo, ela fala aqui. Aqui. Ante a perspectiva de forçar a porta da sala de Umbridge para entrar, Harry não esperara que o dia fosse tranquilo, mas não levar em conta as contínuas tentativas de Hermione de dissuadi-lo do que pretendia fazer às 5 horas. Pela primeira vez na vida, ela estava, no mínimo, tão desatenta ao que o professor Binns dizia em História da Magia, quanto Harry e Ron, não parando de cochichar recomendações que ele fez grande esforço para ignorar. E se ela apanhar você lá dentro, além de expulsá-lo, poderá concluir que você andou falando com Snuffs, e dessa vez, imagino que o forçará a beber a poção da verdade e a responder as perguntas dela. E a Hermione continua falando muito no ouvido do Harry. E a J.K. ela desmembrou esse verbo de Hermione não aprovava a ida do Harry, ou ela estava preocupada, ou coisas assim. Essas ações, tipo, descrever as ações mais do que simplesmente falar um verbo mais abstrato, assim, como pensar, querer, imaginar, ou coisas assim, e usar os 5 sentidos, tipo, a visão, o olfato, o cheiro e tudo mais, torna a experiência muito mais imersiva e você consegue visualizar mais o que aquele personagem tá sentindo e pensando e querendo, sabe? E tem várias camadas por trás disso. Isso que é o mais genial. Então, no caso da Hermione, você pode pensar que ela tá preocupada. Outra pessoa pode achar que ela tá apreensiva, ou que ela tá, não sei, com raiva, ou que ela tá desaprovando, ou tudo isso junto, sabe? Então, isso que é o mais interessante dos vários pensamentos. Eles são tão imersivos ao ponto de você ter várias camadas de sentimento que aquele personagem tá sentindo e você sente junto. Então, tipo, todas essas vezes que a Hermione tá falando aqui no ouvido do Harry, você se sente entediado e irritado com ela. Porque ela tá tentando ajudar, mas ela ao mesmo tempo não tá ajudando, sabe? Então você... Sabe, deu pra entender? Bom, agora vamos falar sobre o fluxo de consciência. O fluxo de consciência é quando você deixa o seu personagem sozinho e aí você meio que descreve as coisas que estão na cabeça dele, pensando nos pensamentos dele. O Chuck diz que a gente não deve deixar os nossos personagens sozinhos. Mas se a gente for deixar eles sozinhos, você tem que... É legal você fazer eles entrarem em fluxo de consciência. O fluxo de consciência se parece muito com linguagem direta e indireta livre. Esse tipo de linguagem envolve a voz do personagem se mesclar com a voz do narrador. Então,
Você não sabe se ele tá falando o narrador ou o personagem. O narrador ou o personagem. E esse é o fluxo de consciência. E um exemplo disso, que eu vou ler aqui pra você também, é quando o Harry descobre sobre o ataque, né, do Sr. Weasley e tal. E aí eles falam sobre o Harry e sobre o Voldemort tá lendo a cabeça do Harry, colocando coisas na cabeça do Harry. E ele começa a achar que ele é uma arma ou que, tipo, ele não deveria ficar com ninguém, perto de ninguém, pro Voldemort não saber nada da ordem, porque o Voldemort consegue ler a mente dele, coisas assim, sabe? Então eu vou ler aqui pra você entender exatamente o que é o fluxo de consciência. Aqui. Então começa assim. Era por isso que Dumbledore não queria mais olhar nos olhos de Harry. Será que esperava ver Voldemort olhando através deles? Receoso talvez, que o verde vivo de repente pudesse virar vermelho, com pupilas estreitas e verticais como as de um gato? Harry se lembrava de como o rosto ofídico de Voldemort uma vez irrompera na nuca do professor Quirrell e passara os dedos pela própria cabeça, e se perguntava agora como seria se Voldemort rompesse em seu crânio. Sentiu-se sujo, contaminado como se fosse portador de um vírus letal. Indigno de se sentar na viagem de volta ao lado de gente inocente e limpa, cujos corpos e mentes não estavam maculados por Voldemort. Ele não apenas vira a cobra, ele fora a cobra. Sabia disso agora. Ocorreu-lhe então um pensamento, uma lembrança que emergira em sua mente e que fazia suas entranhas se contorcerem como cobras. O que é que ele queria além de seguidores? Uma coisa só poderia obter escondido, como uma arma, algo que não possuía da última vez. Eu sou a arma, pensou Harry. Era como se estivesse injetando veneno em suas veias, arregelando-o, fazendo-o suar no balanço do trem, ao pensar o túnel escuro. Enfim, continua o fluxo de consciência. Mas deu pra entender que, tipo, você não sabe se quem tá falando ali é o Harry, se é os pensamentos do Harry, ou se é simplesmente o narrador. Porque os dois se misturam. Então, fluxo de consciência é você misturar os pensamentos daquele personagem com a fala do narrador, sabe? Isso é muito útil e faz você entrar muito na cabeça daquele personagem e ajuda muito a tornar aquele personagem, aquele personagem mais identificável, porque se você consegue ler os pensamentos dele, você consegue desenvolver a mesma linha de raciocínio que ele está criando. Então você consegue sentir mais simpatia e empatia pelo aquele personagem. Por isso que fluxo de consciência é muito útil para você transformar os seus personagens em mais identificáveis e fazer o seu leitor se identificar mais com o seu personagem. Enfim, eu acho que esse vídeo tá bem longo, né? Mas tudo bem. Mas esse conteúdo é muito bom, eu juro. Então, eu te desafio o seguinte, você pegar algum livro seu que você lê, ou alguma história ou texto que você escreveu, e tentar achar verbos de pensamento ali. Tenta achar qualquer verbo que seja mais abstrato e tenta desmembrar ele. Então, pega ele e desmembra. Tenta fazer uma forma de transformar aquilo lá em uma coisa não tão abstrata como é. Enfim, vale a pena ler o texto. Então, eu desafio também a ler o texto e depois dele fazer o desafio, que o próprio Chuck também te aconselha a fazer esse desafio. E, sério, isso ajuda muito, 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 muito a sua história, porque transforma ela muito em uma coisa imersiva. Deixa ela muito mais rica e só acrescenta, sabe? Então, trabalhar os seus verbos de pensamento e treinar muito isso vai te tornar um escritor muito, muito bom. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre escrita, sobre escrever livros, ou sobre expressão simplesmente, se inscreve no canal, porque aqui eu falo bastante sobre isso. Enfim, até o próximo vídeo.